Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Viveo. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.viveo.com.br/ri, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva seu nome e empresa para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Viveo constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Viveo e conduzir a resultados que difiram materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos senhores Leonardo Birro, diretor-presidente, Frederico Oldani, VP Financeiro Administrativo e demais diretores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Leonardo Birro, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Bom dia a todos e a todas e obrigado pela presença aqui na nossa teleconferência de resultados do segundo TRI. Como sempre aqui, a mesma dinâmica, eu vou fazer os destaques iniciais, as principais considerações do trimestre, depois passo a bola para o Fred, que vai entrar no detalhe não só dos resultados financeiros, mas da dinâmica de algumas unidades de negócios específicas. Estaremos juntos aqui disponíveis para as perguntas e respostas ao final. Tá? Então, começando pelos destaques do trimestre, nós seguimos aqui na nossa disciplina de execução de todos os planos estratégicos definidos em 2024, comentamos com vocês no começo desse ano e no call de resultados do primeiro TRI. A nossa disciplina de execução foi muito focada em executar claramente cada uma das prioridades, não só operacionais, mas de revisão de políticas comerciais em cada um dos nossos negócios. As vendas totais foram mais ou menos estáveis, tivemos um pequeno crescimento de 2,5% no segundo TRI versus o segundo TRI do ano anterior, que está absolutamente em linha com a nossa proposta de crescimento em alguns negócios de maior margem e melhor ROIC e renegociação de termos comerciais de forma bastante relevante em negócios que não têm o ROIC adequado ou o ROIC que a gente entende que é o melhor ROIC para a companhia hoje. Então, a nossa dinâmica de negócio foi muito diferente em cada uma das BUs. Tivemos alguns crescimentos muito fortes, como, por exemplo, vacinas, Prevena e mesmo o nosso negócio de varejo, e tivemos queda de vendas em alguns negócios, como renegociações de alguns contratos no segmento de hospitais, de clínicas, onde a gente entendia que havia uma necessidade de melhoria de bases contratuais e de ROIC em cada um desses negócios. Segundo ponto, foco total em melhoria da qualidade do nosso negócio.
né? Depois de uma série de anos focando em quantidade e crescimento, aqui a gente vem buscando muito qualidade de tudo aquilo que a gente faz. E essa qualidade, acho que o principal indicador que a gente mostra é a melhoria de margem bruta, e que aconteceu em praticamente todos os negócios da companhia. Mesmo excluindo o efeito CEMED, que a gente vai comentar um pouquinho aqui com vocês, a gente viu operacionalmente a margem bruta evoluir em praticamente todos os nossos negócios. E esse é um indicador chave para nós, para garantir cada vez mais a melhora da qualidade do nosso negócio e da nossa entrega operacional. Terceira prioridade, redução de despesas. Fizemos lá todo um processo de definição das reduções de despesas ao final de 2024, que só é possível depois de ter feito todas as integrações, as incorporações que a gente fez ao longo dos 2 últimos anos, e começamos agora a capturar essas sinergias, né? Destaco aqui o nosso SG&A, que caiu 4,5% comparado à mesma base do segundo TRI de 2024. E se a gente ainda excluísse o efeito, por exemplo, de PDD, que a gente passou a fazer uma provisão projetiva, algo que a gente não fazia depois de todos os nossos acertos de políticas, a gente teria uma redução nas demais despesas ainda menor do que aconteceu, né? Uma das prioridades para frente aqui é a gente trabalhar na redução da despesa de frete. A gente entende que ainda temos oportunidade ao longo dos próximos trimestres. Estamos fazendo investimentos importantes em mudança de modelo de frete e tecnologia para ajudar o nosso modelo de gestão, e acreditamos que aqui teremos ainda novidades e melhorias de redução de despesa de frete ao longo dos próximos trimestres. Isso resultou numa melhora sequencial da nossa margem EBITDA, como vocês podem ver aqui no slide. A gente atingiu ex-CEMED 5,9% versus 5,3% há um ano atrás, a mesma coisa acontecendo com a nossa margem bruta já comentada. E o efeito de CEMED, é importante destacar um pouquinho para vocês o que aconteceu esse ano versus os outros anos, né? Quando a gente compara a CEMED desse ano com a CEMED de 2023 e 2024, qual foi a principal diferença? Foi o fator X, né? Que é um fator definido pelo governo e que não havia sido utilizado nos 2 últimos anos. Esse ano foi utilizado e trouxe o repasse de CEMED muito abaixo daquilo que todos esperavam, tá? Então, para nós, na nossa composição de produtos, ele foi da ordem de 2,5% versus 5% na média de 2023 e 2024. Então, isso trouxe não só um efeito comparativo versus os anos anteriores importantes na rentabilidade, mas ele também trouxe uma dinâmica no capital de giro. Porque, dado o aumento de CEMED um pouco menor, a sazonalidade de compras entre março e abril foi muito diferente dos outros anos. Isso teve para nós um impacto na dinâmica de estoques e contas a pagar, que acabou ficando um pouco desfinanciado na virada da CEMED, mas que a gente voltou a financiar ao longo do trimestre. Por que eu estou comentando isso? Porque a nossa dinâmica de capital de giro teria sido ainda melhor no segundo TRI se não tivesse sido essa dinâmica, e que a gente corrigiu ao longo do trimestre, e para frente a gente terá isso já bem alinhado, né? O nosso ciclo de caixa, ele evoluiu aqui cerca de 12 dias versus o mesmo trimestre do ano anterior, principalmente por esse ajuste da nossa base de estoques e voltar a ter eles financiados pelo capital de giro, pelo contas a pagar, desculpe. E o contas a pagar poderia ter sido um pouco melhor se não fosse essa dinâmica da CEMED, mas a gente já vê isso regularizado no terceiro TRI agora. A outra dinâmica muito importante do trimestre foi a renegociação de todos os nossos contratos, principalmente no segmento hospitalar. Os contratos, em geral, são negociados ao longo do segundo trimestre. A gente teve uma austeridade, uma disciplina comercial bastante diferente até dos outros anos, com outras prioridades aqui de renegociação, e a gente conseguiu não só melhorar a rentabilidade, mas também reduzir de forma significativa os nossos prazos de contas a receber. Isso começou a aparecer no nosso resultado em junho, mas a gente vai ver os benefícios e a captura dessas renegociações muito mais importantes e mais presentes no resultado do terceiro TRI. Então, o que a gente entende acontecendo para frente é contas a pagar cada vez mais financiando os nossos estoques, e o benefício da renegociação dos prazos de contas a receber chegando a partir do terceiro TRI. Os principais destaques financeiros aqui, como eu comentei, a nossa receita em linha com a nossa estratégia, né, de qualidade versus quantidade no ano de 2025, cresceu 2,5%,
no trimestre. O nosso lucro bruto cresceu 6,8%, com uma margem de 15%, né, um crescimento importante também versus o ano anterior. E o nosso EBITDA foi de 178 milhões no trimestre, um crescimento total tímido de 0,2 versus o segundo TRI de 2024, porém, quando a gente exclui o efeito CEMED, que eu acabei de comentar, que foi relevante, né, ele foi praticamente metade do que os outros anos, nós teríamos crescido 13% o nosso EBITDA absoluto no trimestre versus o mesmo TRI do ano anterior. Então, entendemos que a gente tem aqui uma evolução importante, não só de rentabilidade e qualidade de cada negócio, mas também uma alavancagem do nosso EBITDA com a redução de despesas que a gente conseguiu fazer, né? E isso tudo resultou num fluxo de caixa livre de 177 milhões no segundo TRI, e que entendemos que a partir do próximo TRI teremos um foco ainda maior na geração de caixa a partir do reencaixe do nosso ciclo, né? Então a gente precisava, até o meio do ano, de fato, reencaixar os principais termos do nosso ciclo operacional, estoques, contas a pagar e agora o contas a receber, para que a gente tenha um foco muito grande na geração de caixa e no retorno do crescimento de alguns negócios com margens maiores e ROICs maiores, como eu comentei agora no começo da apresentação. O último destaque que eu queria fazer, esse é um movimento bastante importante aqui também do segundo TRI, a nossa nova fábrica de lenços umedecidos. A gente já vinha comentando sobre esse movimento. Esse foi um investimento de cerca de 40 milhões de reais ao longo dos últimos 2 anos, e consolidamos aqui nesse Parque Industrial Fabril, na cidade de Blumenau, 2 aquisições que havíamos feito, FW e Daviso. Uma já era na cidade de Blumenau, a outra era em São Paulo. A gente, a partir do mês de maio, a gente tem as 2 operações combinadas aqui. Temos a mais moderna e maior fábrica do Brasil e talvez até da América do Sul, com um potencial enorme de expansão de venda dessa categoria, que é hoje a maior categoria de produtos fabricados da Viveo, lenços umedecidos. Então, acreditamos muito no potencial de ganho de market share e crescimento e de sinergias que iremos capturar a partir desse movimento. Eu queria dividir um vídeo rápido aqui com vocês que mostra um pouquinho do que foi esse movimento e essa fábrica. Nasce em Blumenau a mais nova casa da Viveo, resultado da união da expertise da Daviso e da FW. Apresentamos o maior e mais moderno site de fabricação de lenços umedecidos da América Latina. Com sinergias industriais conectadas às demais plantas em Santa Catarina, conseguimos aumentar nossa competitividade e agilidade na produção, trazendo benefícios para toda a cadeia. Uma planta verticalizada equipada com maquinários de ponta e tecnologias inovadoras, que permitem não só ampliar a escala, mas também criar novas oportunidades para o nosso portfólio. Com 8.000 metros quadrados, produzindo mais de 11 milhões de pacotes de lenços umedecidos por mês, e com um time em torno de 250 colaboradores, reafirmamos nosso compromisso com o cuidado de cada vida. Conecte-se com o time Viveo e venha conhecer a nova casa dos lenços umedecidos. Deixa eu estar no mudo aqui. Bom, essa é a nossa nova casa lá em Blumenau e estamos, como eu falei, muito animados aqui com o potencial de crescimento dessa categoria e dessa unidade ao longo do segundo semestre. Com isso, eu passo a palavra para o Fred aqui agora, para os destaques financeiros, e volto com vocês para as perguntas e respostas. Fred, bola contigo aí. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu vou começar a apresentação no slide número 7, comentando sobre o desempenho de receita por canal. Assim, primeiro destacar o desempenho de hospitais e clínicas, onde a gente teve um faturamento de 1,9 bi nesse segundo trimestre, uma redução de 3,9 em relação ao ano passado. Aqui, esse segmento foi o segmento onde a gente fez as grandes negociações anuais de contrato, é o maior segmento, é o mais relevante, e como a gente já tinha antecipado, a gente, com sucesso, conseguiu renegociar os contratos e a gente acabou abrindo mão
de uma série de contratos que a gente entendia que as condições assim, não eram favoráveis, seja de prazo, seja de margem, né? Assim, com isso, em linha com a estratégia da companhia, a gente já tinha visto isso no primeiro trimestre, a gente segue vendo essa mesma dinâmica no segundo trimestre, mas bastante em linha com o que a gente tinha planejado, e a perda de contrato foi bastante dentro do que a gente planejou no início do ano. Então, acho que o principal ponto positivo em relação a esse canal no segundo trimestre, e que tem consequências na margem bruta que vocês já indicaram, é efetivamente essa negociações de contrato. Então, acho que a gente encerrou aí uma fase que tinha um dos principais desafios para o ano, que era a gente setar uma nova base de contratos em novas condições, condições de prazo e margem, e agora a gente vai trabalhar para crescer em cima dessa base. Mas acho que assim, a lição de casa foi feita e a gente parte agora no segundo semestre em novas bases contratuais, tanto em termos de prazo quanto em termos de margem. Né? Assim, no canal Laboratórios e Vacinas, aqui o segundo trimestre, de novo, foi um trimestre muito forte, a gente já tinha visto um desempenho muito positivo no primeiro tri, a gente segue vendo. Aqui acho que tem uma questão secular, né, em relação ao canal de vacinas, que tem a ver com o lançamento de vacinas para o público adulto, algo que é uma tendência que a gente vem. Isso foi reforçado, a gente teve um lançamento bastante relevante nesse segundo trimestre, teve uma contribuição bastante grande, né, assim, que foi uma vacina chamada Beyfortus, que é uma vacina para combater bronquiolite, assim, algo bastante demandado, né, tem sido bastante demandado assim no mercado, inclusive assim teve faltas até, ou seja, a demanda é até maior do que o que a gente, não só a gente, mas o mercado inteiro conseguiu entregar. Então assim, esse é um exemplo claro de como esse canal, principalmente o canal de vacinas, né, assim, tem desenvolvido, e mostra que aqui tem um potencial assim bastante grande da gente seguir crescendo dentro desse segmento. Dando sequência no slide 8, é comentar sobre o desempenho de varejo. O varejo também teve um bom desempenho, um crescimento de 20% no segundo TRI, que totaliza um crescimento de 5% no ano. Aqui acho que vale a pena destacar que a gente vem dizendo que o varejo, sim, é um canal que a gente ia apostar bastante, é um canal com rentabilidade alta, com ROIC bastante positivo, e que a gente ia trabalhar para fazer esse canal voltar a crescer. A gente voltou a ver isso agora bastante claramente a partir do segundo trimestre, e a gente tem expectativas bastante positivas, né, em relação a esse canal para o restante do ano. Né? Já no canal de serviços, a gente segue sendo afetado pela perda de contratos no final de 2020, ao longo do segundo semestre de 2024. A gente tem uma série de ações novas assim sendo trabalhadas. A gente mexeu na estrutura de gestão, principalmente do nosso negócio de manipuladora. A gente acredita que a partir do segundo semestre a gente também volta a ter, enfim, um desempenho, assim, a gente volta a começar a trabalhar para voltar a crescer o canal de serviços. Né? Dando sequência no lucro bruto, aqui acho que é importante mostrar que o nosso lucro bruto evoluiu evoluiu bastante nesse segundo trimestre, 6,8%. Tivemos expansão de margem, e a expansão de margem ainda maior se você levar em conta que a gente teve um reajuste de CMED substancialmente mais baixo do que o que a gente esperava, tá? Assim, o efeito é, assim, nós estamos falando algo perto de 17, 18 milhões a menos de reajuste em relação ao ano passado, e ainda assim a gente conseguiu expandir margem. Isso está bastante associado às renegociações de contrato que aconteceram agora, e também todas as ações de ajuste de preço e ajuste de portfólio que a gente vem fazendo desde o final do ano passado. Assim, essa figura positiva, tanto no segundo semestre quanto no ano, e isso assim mostra com bastante clareza que a gente foi bem sucedido na renegociação de contratos, onde a gente conseguiu ter, com uma pequena retração de receita, a gente conseguiu entregar um crescimento de lucro bruto e expansão de margem bruta em linha com o que a gente tinha planejado
no final do ano passado, né? Eu acho que fica bem claro que a gente conseguiu executar o planejado ao longo desse primeiro semestre. No lado das despesas, no slide número 10, aqui assim, acho que o Léo já comentou, eu só vou reforçar, a gente tem quedas assim, importantes nas principais linhas de despesa, tanto na despesa com vendas quanto no G&A. Aqui acho que é importante comentar que dentro do G&A, por exemplo, em relação ao ano passado, esse ano a gente tem provisão de bônus que não tinha no ano passado, então isso explica o crescimento que a gente teve ao longo agora do segundo trimestre, e também quando a gente olha as despesas, a gente tem um modelo de PDD diferente do que a gente tinha no ano passado, onde a gente revisou nossas estimativas de perdas, né, assim, em linha com os ajustes que a gente fez em contas a receber no ano passado, e a gente passa a ter, assim, como a gente já vem vindo desde o primeiro trimestre desse ano, níveis maiores de provisionamento, que não tem efeito caixa, mas eles afetam sim a comparação de resultado em relação ao ano passado, e mesmo assim a gente tem conseguido assim, mostrar a redução nas principais linhas de despesa. Com essa combinação de lucro bruto crescendo e as despesas assim, reduzindo, a gente tem conseguido expandir assim, a margem EBITDA. Aqui a gente vê que no segundo trimestre a gente teve o EBITDA praticamente estável, mas com uma expansão de margem EBITDA quando você ajusta para o efeito CEMED, né, que, como eu já comentei, teve um efeito bastante grande. No acumulado do primeiro semestre, a nossa margem bruta cresce tanto ex-CEMED quanto no reportado, né? Então, acho que, de novo, acho que é o segundo trimestre consecutivo que a gente consegue ver os nossos planos virando realidade. Eu acho que a gente passou talvez a fase mais crítica de renegociações de contratos. Agora a gente entra no segundo semestre com ainda desafios importantes de execução, mas eu acho que assim, as grandes medidas que tinham que ser tomadas foram tomadas ao longo do primeiro semestre. Nosso resultado financeiro, né, assim, a gente teve uma redução de 7% em relação ao ano passado, né, assim, ao mesmo período do ano passado, quando a gente olha no semestre. Aqui acho que vale a pena destacar a recompra de debêntures, né, que compensaram em grande parte os aumentos assim, de despesa financeira em função da alta nas taxas de juros e, enfim, que foi implementado aí ao longo do primeiro semestre, em linha com o acordo que a gente fez na renegociação dos termos dos covenants ao longo do final do ano passado. E, por fim, nosso lucro líquido ajustado mostra um prejuízo de 44 milhões no segundo trimestre e 65 milhões no acumulado do ano. Indo para o fluxo de caixa, a gente teve mais um trimestre de geração de caixa, né? Assim, a gente tem uma sazonalidade normalmente negativa no primeiro semestre, quando a gente olha em termos de fluxo de caixa e indicadores de capital de giro, em função principalmente de formação de estoques para CEMED, enfim. Mas a gente vê aqui que a gente gerou no semestre no acumulado 124 milhões de caixa, o que é bastante positivo, dado que o primeiro semestre não é o semestre mais forte de geração de caixa. O semestre mais forte de geração de caixa é o segundo. Assim, no segundo semestre, a gente também tem um capital de giro muito mais estável. Vou dar sequência aqui no slide número 13. Aqui a gente consegue mostrar como tem evoluído o nosso ciclo de caixa. Acho que um ponto importante para destacar é que assim, o primeiro semestre, em geral, sempre tem mudanças no capital de giro em função de estocagem para a virada de CEMED. O mês de março é um mês muito atípico. Normalmente você acumula um estoque muito mais alto. O mês de março é um mês assim, mais de 50% maior do que qualquer outro mês dentro. Então, assim, ele costuma distorcer um pouco os indicadores de capital de giro da companhia, né? Quando a gente olha aqui o segundo trimestre em ciclo de caixa, o que vale a pena destacar é que a gente conseguiu trazer o estoque de volta
para os níveis assim, normalizados para um final do segundo trimestre, né? Ou seja, a gente está com assim, 10 dias a menos de estoque em relação ao ano passado, né? O que é bastante positivo. E o nosso contas a pagar ainda não está 100% enquadrado, porque com a redução do estoque que a gente teve nesse segundo trimestre, que foi substancial, o estoque fornecedores acaba reenquadrando naturalmente dentro do terceiro trimestre. Aqui vale destacar, terceiro trimestre, praticamente todos os meses tem vendas muito parecidas, com poucas diferenças, né? Assim, o efeito de sazonalidade é pequeno, então assim, a gente vê um cenário assim, é bastante promissor aí de evolução de ciclo de caixa ao longo do segundo semestre. E nosso capital de giro sobre receita líquida, também a gente voltou para níveis assim, bastante já saudáveis, rodando aí na casa de 17,5 no final do segundo trimestre. Por fim, comentar sobre endividamento. A gente, enfim, desde o final do ano, a gente vem trabalhando assim bastante, de forma bastante assim forte dentro da companhia para reduzir a alavancagem. Agora, no segundo trimestre, a gente teve uma pequena redução na dívida líquida em relação ao primeiro trimestre, assim, cerca de 40 milhões de reais de redução, e combinado com o EBITDA que aumentou, né, assim, quando a gente olha o LTM, incluindo pro forma com a aquisição de DefLog, então a gente fecha com uma alavancagem pro forma de 4,33, bastante inferior aos covenants, né, assim, acordados agora para o segundo trimestre, de 4,75. Então, assim, a gente começa efetivamente a ver uma redução na alavancagem, né? Assim como a gente tinha comentado e discutido, a gente criou assim, uma curva de covenants decrescente. Esse segundo TRI foi a primeira queda, né, que caiu de 5 para 4,75, e a gente claramente começa a mostrar que os números, assim, a alavancagem da companhia começa a ser reduzido, ainda de forma tímida, mas assim, o plano original era para não ter redução necessariamente de alavancagem ao longo aí do primeiro semestre, justamente porque não é o semestre mais forte de geração de caixa, né? Agora, segundo semestre, a gente deve ter reduções mais expressivas de alavancagem à medida que a geração de caixa melhora e também o EBITDA LTM começa a entrar assim, em bases mais favoráveis, né? Eu acho que esses eram os principais pontos em relação ao nosso desempenho financeiro no segundo trimestre. Eu queria abrir para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma vez. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Tiseu, do Bank of America. Bom dia, Léo e Fred e todo o time. Obrigado por pegar nossas questões. São duas aqui. A primeira a gente queria um pouco mais estratégica, focando daqui para frente. Como que encaixa essa parte de evolução de margens que vocês comentaram daqui para frente? Se dá para esperar entre 15 ou superior de margem bruta, a questão de geração de caixa e o pagamento da dívida. Então, qual que é a cabeça da empresa daqui para frente, tendo esses três pontos? E a segunda questão é, focando no segundo Q, a margem bruta veio bastante superior, a gente queria tentar dividir o qual foi o maior impacto aqui. A gente teve um crescimento relevante do varejo, que tem uma margem bruta bastante superior que a distribuição, e a gente queria tentar separar quanto da margem de fato da distribuição cresceu e quanto que foi o impacto do varejo nesse crescimento de margem ano contra ano. São essas duas questões. Obrigado, pessoal. Oi, Tizeu, bom dia. Obrigado aí pela participação e pelas perguntas. Vou começar aqui, Fred, se quiser me complementa aí.
Primeiro ponto, evolução, dinâmica do segundo semestre, né? Acho que a gente entende, a gente fez o dever de casa aqui de renegociação de contrato, de políticas comerciais, tanto em preços quanto prazos e da porta para dentro, buscando eficiência e redução de despesas, tá? O que a gente pode esperar para o segundo semestre é crescimento continuado nos negócios de maior margem e maior ROIC, tendo passado agora a fase de renegociação de contratos, especificamente no segmento de distribuição hospitalar, a gente busca sim agora ter um crescimento com rentabilidade dentro desse negócio aqui, então esperamos também voltar a crescer aqui a partir da renegociação de contratos que a gente fez, e um foco muito grande, como o Fred comentou, na geração de caixa a partir do momento onde os ciclos estão encaixados. Então, estoque vai estar mais financiado pelo contas a pagar, o contas a receber vai aparecer já uma foto bastante diferente no terceiro TRI, e aí o nosso crescimento foca muito na geração de caixa e redução de alavancagem ao longo do segundo semestre, né? A gente tem muita confiança no plano que a gente definiu e na curva de desalavancagem da companhia, que traz a gente de volta lá em junho de 2026 para abaixo dos 3,5, que é o nosso covenant original. Então, essa curva já começa a ser mais acentuada agora no segundo semestre, que acho que responde a tua pergunta de sim, veremos a geração de caixa e a desalavancagem acontecer não só pelo ciclo e pela geração, mas também pelo comp do EBITDA subindo agora LTM ao longo de todo o segundo semestre, tá? Então a estratégia muito era reencaixar as principais bases e termos comerciais no primeiro semestre, e no segundo agora a gente tem uma venda mais flat ao longo dos meses, como o Fred falou, menos variação de crescimento de receita, mas alguns negócios sim vão crescer mais do que outros nessa dinâmica. E em relação à margem bruta, eu diria que a distribuição, principalmente no segmento hospitalar, foi das principais evoluções de margem que a gente teve no ano, tá? O varejo teve uma margem positiva, mas mais em linha do que a gente teve no primeiro semestre do ano anterior, e teve um crescimento de top line. Mas a maior evolução de margens aconteceu de fato na distribuição, aconteceu em vacina e aconteceu nos segmentos onde a gente foi mais enfático na mudança da política comercial e na austeridade das negociações de contratos que a gente fez. Ótimo, Léo. Super claro. Obrigado pelas respostas. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG. Bom dia, Léo. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre ações de antecipação de recebíveis. Olhando aqui pelas DFs, queria validar um entendimento com vocês. Fica a impressão para a gente que foi feito cerca de 45 milhões de antecipação nesse segundo trimestre, né, um montante bem inferior aí do que foi feito no primeiro trimestre. Era só para validar esse entendimento e perguntar se a companhia pretende ou não fazer esse tipo de ação daqui para frente, tendo em vista, né, a confiança no plano de desalavancagem que o Léo comentou há pouco. Essa é a primeira. E a segunda pergunta é um pouco sobre a agenda de desinvestimento, né? Tá bem claro que a administração está bastante confiante, né, nesse plano de desalavancagem, né? Já houve, né, a repactuação dos covenants de dívida. É mais para pedir uma atualização nesse tema, se a administração entende que não será necessário mais qualquer tipo de desinvestimento dentro da companhia. Muito obrigado. Bom dia, Samuca. Eu vou pegar a primeira parte, depois o Léo comenta em relação aos investimentos. Nesse trimestre, a gente fez cerca de 250 milhões de antecipação de recebíveis. A gente tinha feito por volta de 210 no primeiro, tá? Então, a gente fez 40 milhões a mais do que o primeiro trimestre. Boa. E obrigado aí de novo, Samuca, pelas perguntas. Em relação à segunda, né, a gente reforçando aqui o nosso plano de desalavancagem operacional da companhia, que pactuamos aqui com todos no final do ano passado e começo desse ano, ele não prevê nenhum desinvestimento para que a gente reenquadre a companhia não só em todos os seus indicadores operacionais, mas no covenant nosso, que é abaixo de 3,5 dívida líquida e EBITDA, tá? Então, estamos absolutamente on track para entregar isso, e confiantes de que a gente vai entregar ao longo do segundo semestre e começo do ano que vem esse plano que não depende de nenhum desinvestimento.
Dito isso, a gente sabe que mesmo executando toda essa melhoria operacional, a gente terá uma companhia, né, com um nível de alavancagem alto para um cenário de juros que a gente tem hoje. Portanto, a gente está sim sempre de olho a boas oportunidades aqui de eventuais desinvestimentos. Se isso fizer sentido para acelerar a curva de desalavancagem da companhia e liberar capital para que a gente possa retomar crescimento em negócios que a gente entende que tem melhor ROIC e prioridade de crescimento no longo prazo, sim, a gente vai olhar para essas oportunidades e vamos fazer na medida que elas acelerem essa desalavancagem, como eu falei. Mas a gente não depende dela para executar o operacional, mas elas continuam na mesa. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Opa, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre o segmento de laboratórios e vacinas, né? Acho que a performance chamou a atenção aqui nesse trimestre, né, crescendo 47%, e mesmo ano passado já tendo crescido bem. Então, eu queria entender qual foi o principal driver, né, desse crescimento no trimestre, e se vocês enxergam aqui o segmento ganhando cada vez mais representatividade daqui para frente, né, potencialmente ajudando na margem aqui também. E a segunda pergunta é sobre competição. Se vocês pudessem dar um update sobre o cenário competitivo atual, né, especificamente para a parte aqui de hospitais e clínicas, só para a gente entender aqui se vocês viram algum player sendo mais agressivo em termos de preço, né, ou se o cenário ele ainda continua bem parecido ao que a gente viu aqui nos últimos trimestres. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Vou começar aqui respondendo as tuas duas perguntas. Em relação a laboratórios e vacinas, deixa eu separar um pouquinho a dinâmica dos dois, tá? Porque eles têm dinâmicas um pouquinho diferentes. Em vacinas, a gente praticamente mantém o nosso market share, que é acima de 50% nesse canal aqui. A gente não teve um crescimento expressivo de market share. A gente conseguiu crescer em linha com os novos lançamentos e penetração de algumas vacinas, principalmente algumas para o mercado adulto, como o Fred comentou, que foram lançamentos nos últimos 24 meses, e também uma vacina para bronquiolite, que foi recém-lançada, que é Beyfortus. Então, acho que a gente vem executando muito bem o crescimento e a manutenção de market share e a rentabilidade. Aqui uma mudança importante foi que a gente focou muito em rentabilidade, conseguimos melhorar de forma substancial as margens de vacinas esse ano. Então, a gente teve não só um crescimento muito acelerado, como o crescimento de margens foi muito expressivo aqui nesse canal também, tá? Em laboratórios, a dinâmica é um pouquinho diferente. Aqui tem muito mais um mérito da dinâmica comercial nossa, de conseguir ganhar novos contratos e negociações onde a gente não tinha participação, instalando novas máquinas, ganhando penetração e ganhando market share no canal. E a gente vê isso se acentuando agora no segundo semestre. Muitos dos contratos, muitas das negociações que a gente ganhou vão aparecer no nosso resultado ao longo do segundo semestre. Então, a gente está bastante animado com novas parcerias que a gente trouxe de produtos e fornecedores para esse canal e ganhos de contratos que a gente conseguiu executar ao longo do primeiro semestre aqui. Em relação à competição, acho que teve uma dinâmica bastante positiva, que a gente não sabia direito como aconteceria. A gente teve, de fato, um papel de liderança importante em buscar rentabilidade e uma mudança da dinâmica comercial, principalmente do canal hospitalar aqui, e a gente tinha, de fato, uma certa incerteza de como a competição iria se comportar nesse movimento. E a gente viu que a maior parte dos competidores, não na íntegra, mas a maior parte, acompanhou aqui o nosso movimento, entendeu que a dinâmica precisa mudar, né? Principalmente na dinâmica de prazos e contas a receber do nosso lado aqui, ou os prazos que a gente estende aos nossos clientes. Então, a gente viu, de certa forma, a gente fez um movimento de liderança, muitos dos competidores acompanharam, mesmo aqueles que são mais agressivos, permanecem um pouco mais agressivos, mas numa base de agressividade um pouco menor. Então, o delta de agressividade não mudou, mas eles acabaram acompanhando a gente um pouco aqui nesse movimento que a gente fez. Então, a gente entende que foi muito bem sucedida essa estratégia no primeiro semestre, o que trouxe as nossas margens e o reenquadramento do nosso capital de giro, como a gente já comentou. Perfeito, Léo. Super obrigado pelas respostas. Bom dia, pessoal. Obrigado, bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome e empresa para entrar na fila.
Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Renan Prata, do Citi. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Aqui na verdade, uma pergunta bem rápida. Eu queria só pegar uma atualização aí do plano de recompra de debêntures, né? Onde que vocês estão é, nessa conclusão de plano. E também só um follow-up rápido aqui na parte de laboratórios e vacinas, né? Assim, a gente viu que foi bem forte e ali vacinas explicado pelo crescimento do mercado, né? Então eu queria entender um pouco da perspectiva desse crescimento do mercado para o segundo semestre também, né? Se a gente deve continuar vendo nesses mesmos níveis. É isso, pessoal. Obrigado. Bom, deixa eu começar falando sobre recompra. Os 75 milhões que a gente tinha se comprometido a fazer de recompra, né, assim, na renegociação dos COBRAs, a gente já foram feitos. A gente segue com o programa em aberto, mas agora a execução enfim, quando a companhia entender que tem oportunidades, a gente pode vir executar, né? Então, não tem necessariamente perspectiva fixa de como a gente executou no primeiro semestre, que a gente estava fazendo lá 5 milhões por semana, em linha com o que a gente combinou. Agora a gente pode vir a fazer, mas totalmente de forma discricionária, se a gente entender que em algum momento faz sentido fazer. É isso aí, à medida que a gente for, né, esse foco na geração de caixa aqui, de desalavancagem, vai abrir oportunidade para a gente, sim, fazer novas recompras aqui quando a gente entender que faça sentido. E em relação a laboratórios e vacinas, Renan, como eu comentei, sim, dá para esperar aqui um crescimento continuado, duplo dígito desse canal ao longo do segundo semestre, é isso que a gente está vendo agora, um crescimento com rentabilidade. E nosso crescimento de vacina não teve nada a ver com gripe, né, que é uma vacina sazonal do primeiro semestre, por exemplo, que poderia ter tido algum efeito. Não é daí que veio, ele veio realmente de outras vacinas que a gente consegue performar melhor. Então, vai continuar sendo um canal aqui, tanto laboratório quanto vacina, bastante contributivo no crescimento e na margem do nosso negócio como um todo. Tá super claro. Obrigado, Léo. Valeu, Fred. Obrigado. Valeu. Mais uma vez, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome e companhia para entrar na fila. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, agradeço mais uma vez aqui a presença de todos e todas em nome do time. Continuamos à disposição de vocês para mais esclarecimentos e muito confiantes aqui no terceiro trimestre, na nossa geração de caixa, no foco em crescimento com rentabilidade e desalavancagem da companhia. Um abraço a todos aí e até breve. A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2025 da Viveo está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.